Sentados, fique à vontade. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, nos diz assim. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 24. Capítulo 7, a partir do versículo 24. Desculpe, irmãos. Retificando, por conta ainda do horário de verão, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Tem que culpar alguém. Vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Palavra do Senhor. Está muito bem explícito aqui na passagem, quando Jesus Cristo procura falar sobre dois fundamentos. Essa é a temática de Jesus Cristo aqui. E vamos observar aqui que é exatamente a conclusão do Sermão do Monte. A partir dessa passagem, ele vai concluir o Sermão do Monte. Ele vai falar sobre fundamento. Fundamento, base, alicerce. No campo da argumentação, o fundamento é conjunto de razões em que se funda uma tese. Ok? Então, de duas maneiras nós podemos ver o fundamento aqui, segundo o dicionário. Base, alicerce, onde se vai construir prédios. E no campo da argumentação, o fundamento é o conjunto de razões em que se funda uma tese, ou em que se baliza uma tese, em que se baseia uma tese, uma argumentação, uma ideia. Em suma, é local sobre o qual se vai construir alguma coisa, seja uma ideia ou uma edificação. Qualquer pessoa, qualquer um de nós que pretendemos construir, se faz necessário um bom fundamento. Ninguém pode construir nada sem que antes tenha feito um bom fundamento. O fundamento vai dizer sobre o que vem pós-fundamento. Se o fundamento for ruim, já vai denunciar a obra, né? Se a base for ruim, a obra, existe uma grande possibilidade da obra ser ruim. Se nós formos a escrever uma tese, normalmente o orientador de monografia fala: você precisa de uma fundamentação teórica, senão a sua fala vai ficar muito aguada, vai ficar muito fala sua, e você não é ninguém, você é um estudante, você está pesquisando. Então você precisa de alguém respaldado para fundamentar a sua fala. O que eles chamam de fundamentação teórica. Se faz necessário um bom fundamento. Se negligenciarmos o fundamento, comprometemos toda a obra. Pense com o pastor, pense com Jesus Cristo, sobretudo com ele. Se negligenciarmos o fundamento, comprometemos toda obra. Toda obra passa a ser em vão. Mas vocês já observaram que muitas vezes nós vivemos as
expectativa, o sonho de uma grande construção, de um grande projeto, mas ignoramos exatamente o fundamento, razão da construção e do projeto. Muitas vezes fazemos isso. Nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos, mas nós negligenciamos exatamente o fundamento, razão do sonho e do projeto. Pensamos aí numa boa faculdade, num bom emprego, um bom casamento, uma boa vida cristã. Pensamos em tudo isso. Isso é relevante e importante. Mas não consideramos o fundamento que vai exatamente dar vida a tudo isso, que vai dar sustentação a tudo isso. O fundamento é essencial. Jesus Cristo nos ensina. O fundamento é tudo. E sabe por quê? Muitas vezes nós ignoramos o fundamento. Simples. Porque o fundamento é a parte mais difícil. O fundamento é a parte mais difícil. Quem trabalha aí em construção civil, por favor, se eu estiver errado, me corrijam depois aí. Colocar tijolo, pós-tijolo, pode ter suas dificuldades, mas muito aquém do fundamento. Depois que colocou o fundamento, o resto é só edificação, tijolinho por tijolinho, né? Mas o brabo está onde? Na sapata ou nas sapatas. Eu me lembro quando lá em Duque de Caxias, na minha terra, a minha casa ainda era de telha francesa, é isso? E os filhos foram se casando, eu fui ficando por último, não encalhado, por último porque eu era mais novo. Entendo? E resolvi colocar telha de laje na casa da mamãe, porque os outros tentavam, mas era muito difícil a época. E começamos. E eram 12 sapatos. E para economizar, eu tive que ajudar o pedreiro. Com esse corpo todo, fui trabalhar onde? Lá no fundamento. Irmãos, como eu pensei, telha é bom, né? Telha é bom, porque eu não continuava para telha. Como eu sofria, eu sumia lá naquela base. O fundamento é muito ruim. Acabaram com as minhas mãos. Doía, sol a sol, eu, o pedreiro e o saudoso, querido velho Abel. Cavando 12 sapatos, 12 fundamentos, para depois dali subir as colunas daquela que veio a ser a nova casa da velha Tidinha, da mamãe Tidinha e o velho Abel. O fundamento é muito difícil, e como eu chorei, eu reclamava com meus irmãos, porque eles tinham que trabalhar. Na época eu não trabalhava, e vocês estão numa boa. Quem está trabalhando sou eu, porque o fundamento é muito ruim. Por isso, muitas vezes, negligenciamos o fundamento, porque o fundamento é muito difícil. Ensino fundamental. Aí eu me dirijo às crianças. Negligenciar o ensino fundamental é muito difícil. Você lidar com informações totalmente novas, a criança lidar com isso, é muito difícil. Ela equacionar, administrar matemática, química, português, essa linguagem que para ela, a princípio é estranha, ainda que paulatinamente, é muito difícil. Por isso que na maioria das vezes as nossas crianças sofrem no ensino fundamental. Só que é exatamente ali, o ensino fundamental, um momento crucial para o período segundo grau e a universidade. Se o ensino fundamental for ruim, existe uma grande possibilidade de você sofrer nas demais etapas do estudo. Porque o fundamento é indispensável. Nós não podemos fugir do fundamento. Nós não podemos negligenciar o fundamento. Se pretendemos os campos verdejantes do amanhã, não podemos desprezar o deserto de hoje. Se pretendemos sorrir amanhã, nós não podemos questionar o choro de hoje. Fundamento é isso. Fundamento é meio deserto. Fundamento é o local do choro, é o momento do choro, mas é indispensável, é necessário. Se faz necessário o fundamento. Vejamos aí o que diz. Não falamos de fundamento, mas dá para nós aplicarmos. Vejam como o salmista cantou. O Salmo 126. Ele falou bem assim. Não de fundamento, mas dá para nós aplicarmos.
restaurou o solstício de Sião, ficamos como que em sonho, ou seja, não acreditávamos no que estava acontecendo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então o salmista canta alegria, mas ele vai dizer que não foi só alegria. Ele vai dizer que no primeiro momento não foi assim. No primeiro momento foi o momento de lançar a semente. Ele vai dizer o seguinte: o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Usando agora a linguagem da semeadura, fazendo paralelo com o fundamento. É tudo assim. É momento de choro, é momento de pesar, mas com certeza futuramente colhe-se os frutos. Colhe uma vida estruturada, uma vida forte, razão de um bom fundamento. Por isso nós não podemos negligenciar o fundamento. No texto que lemos, Jesus vai falar de dois fundamentos, cuja qualidade, cujo conteúdo serão determinados. Vejam, os fundamentos a que Jesus Cristo se refere, a qualidade e o conteúdo serão determinados pela maneira como lidamos com os seus ensinos. Em outras palavras, negligenciar o ensino do Cristo é negligenciar o fundamento. Perceberam? Não estamos falando mais de obra, edificação, não estamos falando mais de defesa de tese, fundamentação teórica, mas estamos falando de relação nossa com Deus, por consequência da nossa vida diária. Então, o sucesso de nossas vidas está diretamente condicionado, relacionado à maneira como lidamos com o ensino de Cristo, negligenciando ou guardando em nossos corações. E essas duas maneiras determinarão os nossos fundamentos. Por isso ele vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Olha, ele está concluindo aqui uma etapa, uma série de ensinos. Ele está concluindo o ensino do Sermão do Monte. Então ele ensina, vou ser redundante, vários ensinos, e agora ele vai dizer o seguinte: quem acatar esses ensinos, quem praticar esses ensinos, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, eu tão somente ensino, eu tão somente falo, de maneira simples, amorosa, poética, contextualizada, mas vocês são os responsáveis, ou nós somos os responsáveis, para assimilarmos ou não os seus ensinos. É isso que ele está querendo dizer. Eu falo e vocês acatam ou não. E se nós formos dar uma pincelada rápida no Sermão do Monte, é o que faremos de forma rápida, ele vai dizer nos seus ensinos que nós somos testemunhos do Cristo. Vocês são o sal da terra. Vocês não só são o sal da terra, mas vocês são a luz do mundo. Vocês são o meu testemunho. Se o mundo deseja ver Cristo, o fará através de vocês, salgando a terra, dando sabor, dando prazer, iluminando o mundo, dando capacidade de caminhada. Vocês são os responsáveis por isso, porque vocês caminharam comigo, viveram comigo, logo comunicam tudo aquilo que vocês falaram, viveram comigo, porque vocês são o testemunho, vocês são a manifestação da minha presença em razão do meu Espírito que em vocês habitam. Não é o Papa, mas é cada membro do corpo do Cristo. Todos que abraçaram de forma graciosa os ensinos do Cristo se tornaram, por consequência, testemunhas do próprio Cristo. Foi isso
isso que ele ensinou. Então ele está querendo dizer isso: se vocês acatarem, se vocês absorverem os meus ensinos, se vocês entenderem que vocês de fato são luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, vocês serão comparados a alguém que edificou a casa sobre uma rocha sólida. Ele fala da não retribuição do mal com o mal. Isso está nos versículos 38 a 42. Ele fala da não vingança, né? Irmãos, ele fala da não vingança, porque vingar é mole. Sabiam disso? Vingar é fácil, o difícil é a não vingança. E ele veio exatamente nos ensinar o que é difícil. E é difícil porque o que existe em nós é a vingança e não a não vingança. Ele foi maltratado, ele foi prejudicado, ele foi caçoado, tinha tudo para se vingar, mas nos ensinou a não vingança, nos ensinou a administrarmos esse ímpeto que existe em nós, desejoso por sangue, por vingança. Nós somos isso, irmãos. Você é isso, eu sou isso, nós somos isso. E o nosso Cristo nos ensina a não sermos mais isso, apesar de sermos isso. Contraditório, né? Certa vez passamos no centro do Rio, aí dois camaradas estavam iniciando uma briga. E um empurra o outro para cá, empurra o outro para lá, vai chegando gente, vai chegando gente. E eu também, meus irmãos. De repente, os dois se abraçaram. Era só brincadeira. Mas a reação não minha, mas dos demais. Palhaçada, bobeira. Ou seja, pensei que nós viríamos sangue. É assim, irmãos. Perdi tempo, perdi trem. Parei para assistir esses dois palhaços brincando. Sabe quando se brinca? Nós somos assim. Mas eu também estava lá, pecador. Ele nos ensina a não colocarmos na condição de tesouro aquilo que é perecível, aquilo que a traça e a ferrugem consomem. Ele nos ensina a não preocupação demasiada. Ele fala da necessidade de nos preocuparmos com amanhã, no sentido de estudarmos, no sentido de trabalharmos, mas ele fala que essa preocupação não pode roubar parte da nossa alma. Não pode nos inquietar de tal maneira de transformarmos essa preocupação em dúvida quanto à assistência dele mesmo. Ele nos ensina isso. E ele vai falar para assim: vocês também não são mole. Vocês são difíceis. Vejam os passarinhos. Eles não fazem nada além de voar e construir as suas casinhas. Mas dia a dia eles se alimentam. Vejam os lírios, nem Salomão, com toda a sua riqueza e beleza, se vestir tal qual. Vocês são menos importantes do que eles? Claro que não. Então ele nos ensina exatamente a necessidade da preocupação responsável e nos ensina a desprezarmos a preocupação da inquietação, da dúvida e do medo. Falando agora do texto, ele vai falar, para nós concluirmos a nossa reflexão, ele vai falar acerca da sua palavra. Primeiro, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Primeira lição, sempre está aqui no texto, é a necessidade de que ouçamos a palavra de Deus. A importância da leitura, do ouvir a palavra de Deus, seja através da proclamação dos dois pastores, domingo a domingo, ou seja através de uma vida devocional, mas sempre sendo alimentado pela palavra, porque é a palavra que vai nos transformar a imagem e semelhança do Cristo, imagem essa que foi derrubada no pecado. É a palavra que vai nos dar suporte para suportarmos as demandas da vida. Não sei se eu contei aqui, eu estou há 22 anos lá no Arsenal. Quando eu estava com uns 3, 4 anos, eu estava num momento muito ruim. Eu me lembro qual foi o momento. Foi o dia que uma namorada me dispensou.
estava mal. Sempre fui azarado, a Deus da misericórdia de mim, casou comigo. Então fiquei mal, deprimido, ninguém me queria, ninguém me via, nenhuma mulher olhava mais para mim. Aí o oficial chegou: Daniel, você pode ficar de pernoite hoje para observar o equipamento? Eu falei: tudo bem, eu fico de pernoite. Só para observar o funcionamento do equipamento, eu fico de pernoite. Tá legal. Enquanto o expediente estava rolando com todo mundo, assim, tranquilo, você está conversando, interagindo. De repente tocou a sirene. Todo mundo foi embora. Eu tinha que ficar olhando aquele equipamento, um compressor de alta pressão. E eu doido que o equipamento quebrasse para eu ter algo a fazer. Mas não quebrou, interessante. E o tempo foi passando. O naval que ficou de plantão: Daniel, vou dormir. Vou fazer o quê? Tem que ficar aqui. Ficamos eu, testemunha das estrelas, e alguns baratos que passavam, e a minha tristeza. A noite não passava, eu só chorava, e o compressor funcionando. E de repente eu deixei o meu macacão, tinha o Novo Testamento. E foi assim: pum. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. A palavra me alimentou, a palavra me socorreu. Irmãos, que noite gostosa. No primeiro momento eu estava atacando pedra para me divertir nas baratas. Depois eu fui rico às baratas. A vida ficou bela para mim, irmãos, porque a palavra liberta. A noite ficou linda, o expediente foi interessante. Por isso se faz necessário ter contato com a palavra. Foi o salmista que falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A fé que alimenta a nossa alma, segundo o apóstolo Paulo, ela vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter uma alma firme, ouça a palavra. Se você quer uma fé solidificada, ouça, viva a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa que ele vai nos ensinar, ele vai dizer o seguinte: uma coisa é ouvir, outra coisa muito diferente de ouvir, muito embora estar diretamente condicionado à primeira, é o praticar. Ele vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Sim, ele está querendo dizer o seguinte: que a palavra, ela não ganha forma em nós como mágica. A palavra, a Bíblia Sagrada, não é um livro de São Cipriano, não é um livro de magia. Isso não é mágica, irmãos. Portanto, não adianta você tirar versículos da palavra e anexar no seu carro, e anexar na sua janela, e anexar em qualquer lugar como se fosse amuleto. Não, isso não vai acontecer absolutamente nada. Mais do que a leitura da palavra, você precisa estar em conexão com aquele que é a razão da palavra. A palavra não ganha forma com mágica, mas ela ganha forma com a vida. A eficácia da palavra está na vida vivida pela palavra. Porque não é mágica, é predisposição em entender aquilo que ela fala e procurar vivê-la. As coisas acontecem não por força da letra da palavra. As coisas acontecem quando cada um de nós resolve viver exatamente aquilo que a palavra nos ensinou. É a questão da prática da palavra. Esta era a grande diferença entre os fariseus e Jesus Cristo. Jesus Cristo falou assim: ouça tudo que eles falam, mas não façam nada que eles fazem, porque eles falam muito bem, mas não têm a capacidade de movimentar um dedo para darem forma, vida àquilo que eles falam, porque eles falam, mas não creem. Jesus Cristo era diferente. Jesus Cristo, ele ia realizando, ele ia dialogando, conversando, ia atraindo a multidão, a ponto de falarem o seguinte dele: ele fala com alguém que tem autoridade, e a autoridade dele estava não naquilo que ele falava, propriamente dito, mas naquilo que ele vivia. Porque quando ele mandava amar, é porque ele amou. Porque
porque quando ele mandava perdoar, é porque perdoou. E assim, esse era o nosso Cristo. Portanto, a palavra Bíblia, ela não é um livro mágico, mas é uma regra onde cada um de nós, orientados pelo Espírito Santo, precisamos viver. Finalizando a nossa reflexão, Cristo vai falar não só da necessidade de ouvir a palavra, não só da necessidade de praticar a palavra, mas ele vai dizer que isso é tão importante que terá consequências. Isso vai ser requerido. A própria caminhada diária é quem vai dar prova, é quem vai provar o bom ou o mau fundamento. Ele vai falar bem assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, versículo 26, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Um edificou sobre a rocha, outro edificou sobre a areia. Obras diferenciadas, mas a manifestação da natureza, a vida provou os dois da mesma maneira, porque a tempestade veio para a vida dos dois. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Uma ficou firme, outra caiu. Em razão de quê? Do fundamento. E aí, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 3. Olha que coisa interessante. Ele fala de fundamento. Ele fala de fundamento, capítulo 3, a partir do versículo 10. Ele fala bem assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Interessante, agora ele está dizendo que existe um fundamento sólido, mas existe uma negligência no edificar sobre esse fundamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, a despeito de existir um fundamento, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, sema, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Perceberam? Tanto na fala do Cristo como na fala do apóstolo Paulo, ele está dizendo que ambos passarão por prova. A vida nos prova. A vida nos prova. E ela não alivia isso. Eu não sei o amanhã. Por favor, sem sensacionalismo, não é a minha intenção, mas a vida é assim. Nós não sabemos o amanhã. Não tem um hino que nós cantamos assim? Deixa eu ver se eu consigo cantar. Eu acho que é assim: vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia claro anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Olha que coisa linda. Bem de manhã, o sol está bonito, ele sai todo feliz, mas ele está dizendo que existe a possibilidade do tempo fechar. A vida é assim, sol lindo, mas de repente vem a nuvem. Por isso, vigiar e orar. Deve ser essa a minha, a nossa postura, segundo a orientação daquele que caminhou entre nós e que nos conhece muito bem. Por isso nos convida a construirmos as nossas vidas sobre ele, a rocha, aquela que não se abala, pelo contrário, permanece para sempre. Que ele nos guarde, nos abençoe. Amém.
do que o gelo de água.